Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. O Banco Pine veio a anunciar o pagamento de dividendos no dia 20 de janeiro de 2023, algo que não acontecia há 6 anos. E o que fez com que o banco não pagasse esses proventos durante esses últimos 6 anos? E será que ele voltando a pagar proventos se encaixaria dentro da nossa carteira aberta do canal? Vamos dar uma olhada no que houve aí com o Banco Pine. Os proventos foram anunciados pelo Banco Pine através desse aviso aos acionistas, que na verdade o banco vem a pagar sob a forma de juros sobre capital próprio. Veja aqui, esse anúncio, você chega até o final do aviso, foi feito no dia 20 de janeiro de 2023. O aviso, o banco anunciou o pagamento então de juros sobre capital próprio, que foi aprovado pelo seu conselho de administração, e no próprio dia 20 de janeiro de 2022, para que fosse feito o pagamento em valor bruto de 11.475.000 aproximadamente. Isso vai dar um valor bruto por ação, e aqui a ação que se considera são as ações preferenciais do banco, que ficam então em torno de 6 centavos. O banco ainda faz o aviso para que a apuração do valor líquido, por conta da aplicação do imposto retido na fonte, de 15%, que vai levar então a um valor um pouco menor do que os 6 centavos anunciados. Caso você seja acionista do Banco Pine, então você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 0,85, porque o imposto retido na fonte é de 15%, que é o valor que vai sobrar para você de forma líquida de aproximadamente 5 centavos. O pagamento vai ocorrer no dia 8 de fevereiro para quem possuir as ações do Banco Pine até o dia 30 de janeiro de 2023. Então, se você estiver interessado, e do ponto de vista aí, principalmente do dividendo inteligente, ainda tem tempo para você fazer esse pagamento. A partir do dia 31, então as ações serão negociadas sem ter direito a receber os proventos, porque elas vão ficar na condição de ex-direito ao juros sobre capital próprio. Tem um site que eu gosto muito de olhar às vezes, que é esse site do Banco Data, porque ele tem os dados dos bancos no geral. Então, às vezes, você pode dar uma encurtada nas análises que você faz, sem precisar recorrer aos resultados publicados antes de você, por exemplo, ingressar como acionista de um banco. No caso, o Banco Pine, nós não somos acionistas, então a gente dá uma encurtada nisso, por algumas coisas que dentro desse site começam a nos chamar a atenção, como, por exemplo, veja que o índice Basileia é de 11,9, ele está acima do recomendado pelo Banco Central, que é em torno de 11, mas muito pouco. E o índice Basileia, ele é um indicador importante na medida que ele mostra o quanto de capital é do banco e o quanto de capital é dos terceiros, feito esse capital pelas captações do banco, através da poupança, CDB, etc., das operações financeiras que levam o recurso para o banco. Então, aqui a gente já nota que o banco ele tem uma participação menor, principalmente se nós considerarmos outros bancos, como o Banco do Brasil, o Banrisul, eles começam a bater, o Santander, começam a bater na casa dos 14%, 15%, 16% até 17%. Logo, é um indicativo de que o banco coloca mais capital dele em detrimento do capital de terceiros, para aqueles valores que são colocados a título de crédito. Um banco naturalmente pequeno, ele possui apenas 5 agências, com um patrimônio líquido pequeno também de 844 milhões, e veja que uma carteira de crédito de 4,1 bi. Então, a gente coloca ele na condição de um banco pequeno. Descendo um pouco mais aqui embaixo, algo que nos chama a atenção, porque aqui mostra um histórico pequeno do lucro líquido desse banco. E a gente pode ver aqui que o banco teve fechamento no prejuízo nos anos de 2019 e 2020.
Mas vamos dar uma amplitude maior sobre esses resultados do Banco Paine. Eu falo Banco Paine por força do emprego da linguagem, mas também talvez seja Banco Pine, aí eu já não sei dizer. Mas aqui está a cotação para a sua ação preferencial, a Pine 4, e que, na verdade, o banco só tem ações preferenciais negociadas na Bolsa de Valores. Veja que, ao tempo desse vídeo, esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de janeiro, ele deve ir ao ar no dia 26, ou talvez um pouco depois disso, mas a cotação está a R$ 1,88. Nos últimos 12 meses, o banco não pagou dividendos. Sofreu uma valorização nos últimos 12 meses de 16,7%. Então, se alguém gosta de valorização da ação, de repente aqui está um caminho interessante. Tem outras coisas que chamam a atenção do ponto de vista de análise desse banco. Veja que ele tem um preço sobre o valor patrimonial por ação de 0,40 e a gente sabe que quando está abaixo de 1 é um indicativo de que a ação está sendo negociada a um preço bem baixo. A ação é um indicativo de que ela possa estar barato, porque afinal de contas o preço da ação está aí a 40% de todo o patrimônio do banco. É assim que a gente olha. E também uma outra interpretação que se pode fazer aqui é a possibilidade de que não haja risco em comprar em função de que todo o patrimônio paga pelo preço da ação que você está pagando. Por outro lado, veja que o preço da ação dividido pelo lucro líquido em 11,24 é o indicativo de que para você receber o que você está investindo hoje em função do lucro líquido, você levaria aí 11 anos e 3 meses aproximadamente. Mas descendo aqui para outros detalhes do banco, veja aqui aquilo que a gente tinha chamado a atenção, a última vez que o banco pagou proventos foi aqui em 2016. Depois está vindo a pagar, relativo a 2022, para o ano de 2023. E aqui a gente pode já começar a fazer os questionamentos, né? Por que ele pagou aqui 42 centavos em 2016, depois não pagou mais, 17 até 2021, 2022 inclusive, indo a pagar apenas em 2023 e mesmo assim 6 centavos. A gente vai encontrar a resposta para isso olhando para os resultados que o banco obteve nos últimos anos. Aqui está de 2016, 2017, mas vamos colocar aqui, vamos ampliar um pouco para 2016 para nós olharmos os resultados do banco. Aqui vamos fazer algo um pouco mais simplificado, porque eu acho que o mais importante é pegar a ideia. Veja que essa linha que eu estou marcando é a linha do lucro líquido. E com relação ao lucro líquido, nós podemos regredir aqui ao ano de 2016, que é este ano. Veja que o banco teve prejuízo em 2016, depois teve em 2017, prejuízo em 2018, prejuízo em 2019, prejuízo em 2020. E apenas no ano de 2021 que veio aqui a ter um lucro pequeno, mas pelo menos está saindo do prejuízo. E no ano de 2022, um lucro um pouco maior aqui de 29 milhões, está pagando, como a gente viu, um pouco mais de 11 milhões, então está pagando praticamente aqui 40% de payout. Um aspecto que me chama bastante atenção é quando a gente olha aqui para o fluxo de caixa do banco. A gente dando uma olhada, não vou olhar para o todo, apenas aqui para o final, que são os saldos do fluxo de caixa. Veja que o banco, ele constantemente, ele veio gerando caixa e muitas vezes até consumindo o seu caixa aqui, talvez por conta dos prejuízos que teve. Mas ele, aparentemente, ele é um banco, de acordo com as administrações possíveis e competentes, evidentemente, vindo aí a apresentar-se como uma empresa geradora de caixa. E além da questão dos indicadores fundamentalistas, é importante também ver as notícias para ter uma concepção maior sobre o cenário do banco. Você vai encontrar reportagens como essa, fechamento de prejuízo de 9 milhões no quarto trimestre,
a partir, notícias desse tipo, certo? A partir do ano de 2017, e você vai verificar que, na verdade, é muito mais uma questão realmente de gestão e de entrega de produtos e captação de clientes do que realmente alguma fraude, alguma coisa mais grave em relação ao banco. Eu, pelo menos, não encontrei. Talvez, se você encontrar, você pode me passar para que eu possa levar adiante. Mas, em princípio, o que veio se mostrando no banco foi justamente muito mais uma questão de gestão e estratégia de negócio. E aí você verá em reportagens como essa da Infomoney, essa aqui já é do ano de 2021, que o banco começa então a fazer a reversão do seu prejuízo e começa a registrar, como a gente viu agora há pouco, no site do Status Invest, um lucro pequeno de 2,8 milhões, mas evidentemente que isso é sempre melhor que um prejuízo. E agora, então, o banco volta a pagar proventos. O banco foi para ser analisado, verificar como ele vai se comportar, não se encaixa ainda nos interesses aqui do canal, principalmente porque nós buscamos proventos de no mínimo 6%. O banco recém está voltando a pagar esses proventos e ele ainda precisa se confirmar ao longo de anos, porque a gente tem que olhar sempre para o longo prazo. Será que ele volta a cair dentro do seu ciclo, da sua espiral de prejuízo? Ou será que ele realmente vai se regularizar e vai montar uma estratégia ajustada para que ele tenha para os próximos anos lucro e com isso o pagamento de proventos, principalmente se for na ordem de no mínimo 6%, que é o que nós procuramos aqui no canal. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.